Olá, oitavo ano, estamos de volta com mais uma aula virtual, enquanto o nosso momento de estar junto pessoalmente não chega, a gente continua aqui de maneira virtual. Hoje a aula é um pouco chata, porque é aula de correção, e a aula de correção não tem aquele impacto que nós causamos nas aulas, não há como ser uma aula tão divertida, mas é no momento que nós temos para poder observar se o conhecimento adquirido realmente foi fixado, não é? Porque às vezes a gente está com a cabeça um pouco assim avoada e aí você adquire um conhecimento temporário. E eu costumo dizer que quando isso acontece, você não adquiriu conhecimento, você decorou por algum momento. E a nossa intenção aqui é que você realmente adquira o conhecimento de verdade, que fixa, né? Por isso que às vezes fazemos algumas brincadeiras em sala de aula, rimos. Esses momentos de descontração servem justamente para isso, para afirmar e fixar, né, o conteúdo. Eu tenho certeza que muitos de vocês lembram de quando estamos em sala de aula, nós brincamos um pouquinho. Aquilo é tudo de propósito, a gente faz realmente para que você, em dado momento, lembre de alguma coisa em sala de aula, dê aquele sorriso, né? E recorde. Por exemplo, quantas vezes em sala de aula você viu um coleguinha dizer assim, eu não sei, né? Outro fala assim, o que é isso mesmo, moço? Né? Essa maneira de falar, né? O outro fala assim, esse assunto é o bichão mesmo, viu? Então, quando eu coloco isso no quadro, é para fixar e para que vocês lembrem que tal colega perguntou e que ficou assim que nós respondemos. O conteúdo de hoje é correção, a aula de hoje, assim falar, é correção do conteúdo, né, Revolução Francesa, e ficaram questões pendentes a corrigir e vamos corrigir hoje, tá ok? Vamos lá então. Vamos para a primeira questão então, vai aparecer aqui na tela, ok? Então, vocês viram ali aí agora trechos do livro onde estão as respostas das atividades. Eu vejo que dá para vocês nesse momento dar uma pausa, nessa pausa observar se está igual ou não, e vamos aqui agora comentar essas questões, tá ok? Vamos fazer aqui os comentários. Primeiro, vamos lembrar aqui que a Revolução Francesa ela não foi só francesa, ela modificou todo mundo, porque primeiro houve a Revolução Industrial. Na Revolução Industrial mudaram-se os modos de produção. A revolução aí foi no sentido de que a produção jamais seria a mesma. Logo depois, na Revolução Francesa, o que mudou foi o modo de fazer política. E quando eu falo política, não é a política eleitoral, plenamente não. É a maneira como o Estado se comportaria para com a sociedade, para com o povo. Muitas regras que vão surgir na França vão ser regras que vamos usar até hoje no nosso cotidiano. Entendeu? Então, tá aí o porquê de a Revolução Francesa não ser só francesa. Outra coisa, lá no parlamento francês, lá as pessoas sentavam. Tinha os jacobinos, sentavam na esquerda. Esses era o povo e a baixa burguesia. Os jacobinos sentavam na direita e tinham a planície no centro, na parte mais alta do Congresso, né? Até hoje nós temos esquerda, direita e o pessoal de centro na política. Oh, Rania, nunca vi dizer isso, você vai ouvir, né? Então, a esquerda que defende que as mudanças sejam mais radicais e que sejam de baixo para cima. A direita defende que as mudanças sejam mais seguras, de maneira gradual, né?
protegendo o comércio, os mais poderosos, e o pessoal de centro, que vai estar ali sempre observando um lado e o outro e sempre pendendo para algum lado, geralmente para a direita, né? Então, tudo isso surge na Revolução Francesa, tá ok? Outra coisa importante foi que pela primeira vez na história, a palavra cidadão foi dita de uma maneira para todos, né? Pela primeira vez na história, as pessoas passaram a pegar em suas mãos o direito de mudar uma nação. E foi assim na França, né? Por mais que a burguesia dominasse, existia aquele ideal de revolucionar, de mudar tudo. E interessante, também criaram naquela época a Declaração dos Direitos do Cidadão e do Homem. Então imagina, né? Até hoje é usado. Então vamos recapitular. Existia na França um rei, Luís XVI, que governava de forma absoluta, era um absolutista. Esse rei, com sua nobreza, não pagava impostos. Recapitulando, também está em questão aí, respondida. Este rei, em certo momento, quando a França entra em crise, resolve que iria aumentar impostos. Mas lembrando, só quem pagava imposto era o povo e os comerciantes, que se chamavam burguesia. Os religiosos não pagavam impostos e a nobreza não pagava imposto. Aí o povo se revolta. O povo vai fazer com que o rei cumpra uma nova determinação. O povo quebra a Bastilha, que era a prisão, solta prisioneiros. O povo passa a governar. E o rei, nesse momento, continua ali. Ele passa a ser uma figura ilustrativa. Porém, esse rei conspira contra seu país, fazendo com que outros países invadissem a França. Ele é guilhotinado. A guilhotina é uma máquina inventada por Dr. Guillotin. Uma grande lâmina descia no pescoço e cortava o pescoço da pessoa. Todos vocês já viram imagem de guilhotina, tenho certeza, né? E é uma forma de matar rápida. Dr. Guillotin dizia que era 1 segundo para se cortar um pescoço. Detalhe, Dr. Guillotin morreu na guilhotina. Assume o poder Robespierre após o povo se revoltar com a traição do rei e guilhotinar o rei e a família real. Robespierre, que dizia que era o povo no poder que ia iniciar uma nova era na França, faz disso a era do terror. Ele guilhotina mais de 30 mil pessoas. Bastava ser opositor. Quer dizer, já não era mais válido aquela questão de democracia, né? E aí era a extrema esquerda no poder. Depois vem a extrema direita no poder com os jacobinos, que pega Robespierre e guilhotina, né? E aí depois veio Napoleão, como nós vimos, né? Uma nova história. Então nossa Revolução Francesa é basicamente isso. Nós vamos ver isso em sala de aula, vamos recapitular isso em sala de aula, fazer um grande debate sobre isso, tá? Um abraço no coração de vocês, a saudade continua. Quarta-feira estamos de volta. Até lá então.